Olá, no meu caso, tivemos dois casos de botulismo alimentar. Seriam duas mulheres, uma de 49 anos e outra de 51 anos. Elas apresentaram alguns sintomas, ah, foram até um hospital da região, se eu não me engano era o estado de Minas Gerais. Hum, não lembro exatamente, mas elas se alimentaram de uma fruta pequi, típica da região. Então, no caso ali, essa fruta teria sido contaminada, certamente foi contaminada pelo Cloristridium botulinus, que é uma bactéria potente que tem que liberam toxinas neurotóxicas, né? E muito severas. Tem vários tipos de neurotoxinas, né? Que elas produzem. Então, o caso que seria o botulismo alimentar, o, há vários casos já registrados, né, uns tempos atrás, é, de botulismo, né. O gênero Cloristridium também, é, além do botulismo, também pode causar o tétano. Mas no caso, né, do botulismo em si, vou explicar um pouco do mecanismo de ação. O mecanismo de ação dessa toxina age no nosso sistema nervoso, nas células, nas terminações nervosas. Normalmente essas terminações nervosas, ela contém por dentro vesículas que carregam neurotransmissores. No caso ali, a acetilcolina. A acetilcolina, bom, essas vesículas, elas possuem uma proteína, sinaptobrevina, no caso, e tipo, para passar a mensagem de contração muscular, que é o caso em si, né? Que essa vesícula, esse neurotransmissor, né? Essa toxina haja nesse neurotransmissor a fim de bom, peraí, me perdi um pouco, mas bom, enfim, recapitulando. Essas vesículas dentro da terminação nervosa, ela é carregada por uma proteína, sinaptobrevina, que junto com a proteína da membrana nervosa, na membrana do tecido nervoso, ela se enrola, né? Isso o corpo agindo naturalmente, sem a toxina. Ela faz uma fenda, ela abre, né, essa vesícula, e dentro dessa vesícula saem os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, que é a acetilcolina, é enviado, tem receptores específicos, né, para elas, musculares, né, da parte nervosa muscular, que recebem essas informações. Esses neurotransmissores, né, dão a mensagem, né, para que o corpo tenha a função de contrair, a musculatura seja contraída. Então, no caso, a toxina da botulínica, específica nesse caso, ela, ela é envolta por uma proteína, né? Proteína, quando ingerida, essa proteína protege, né, essa toxina que está lá dentro, e em determinado momento essa toxina sai da proteína. Essa toxina, ela tem uma cadeia que ela tem uma estrutura que possui uma cadeia de um lado leve, chamada cadeia leve, e do outro lado cadeia pesada. A cadeia pesada dela vai, tipo, essa toxina ela é muito específica, né? Então ela sabe bem onde se ligar ali. Ela vai se ligar na terminação nervosa da membrana, e por uma proteína específica ela é receptada ali,
e, e, essas, e a membrana nervosa vai englobar ela, tipo, vai englobar ela e levar para dentro, no citoplasma. Ali dentro desse englobamento, a parte leve da toxina sai para fora, ali no citoplasma. E a parte leve dessa toxina, a camada leve, ela vai se ligar na proteína da membrana nervosa, que seria a SNAP25. Essa proteína da membrana nervosa que normalmente se ligaria à sinaptobrevina, que é a da vesícula, para fazer a função, né, de liberar, fazer um complexo, né, com a outra proteína, que daí tipo abriria, né, uma fenda, né, para sair os neurotransmissores. Então, no caso, a parte leve, né, da toxina, ela chega na SNAP25 e faz uma clivagem. Ela corta, ela cliva as proteínas da membrana nervosa, impedindo assim, então, que a proteína da vesícula, que tem os neurotransmissores dentro, tipo, interaja com a proteína SNAP25, porque elas estão clivadas pela neurotoxina. Então, esse é o mecanismo de ação, né? Esse mecanismo corresponde em 4 etapas, né? Em 4 etapas. Seria... Deixa eu ver. Bom... Tipo assim, a primeira etapa, né, que seria a ligação neuroespecífica aos terminais pré-sinápticos com a interação de receptores específicos. A segunda fase é a internalização, né, para o citoplasma neural. Então, quando eu falei que ela foi englobada ali através da reciclagem de vesículas sinápticas. A terceira fase é a translocação da cadeia leve na estrutura. Então, como eu já mencionei, e a quarta fase é a inibição da liberação do neurotransmissor pela clivagem da proteína específica que se ligaria como complexo com a proteína vesicular. Então, dessa forma, ela impede que os neurotransmissores passem essa mensagem, né, de contração muscular. E ali pode ocorrer os sintomas, né, clínicos apresentados, né, que seria primeiramente uma ptose nos olhos, né, das pálpebras dos olhos, por causa que essa daqui ela tem uma ação da gravidade que fica contraída, no caso ela cai a pálpebra, entre outros casos, flacidez, né, muscular, enfim. E tipo assim, no começo, ok, mas depois quando vai seguindo adiante, isso vai ficando cada vez mais arriscado, pois toda a musculatura ela fica incapaz, né, de ter essa contração. Dessa forma até pode ser apresentado problemas respiratórios, né, pois o diafragma, né, que tem ação de contração, ele tem uma interferência ali. Aí necessita-se talvez, quando hospitalizados, né, uma ventilação mecânica. A antitoxina específica, né, dessa neurotoxina, ela não vai recuperar, né, essas proteínas clivadas, né, elas não conseguem. A função dela seria interferir, né, tipo, neutralizar uma ação nula, né, das neurotoxinas ainda presentes na corrente sanguínea que ainda não fizeram a função. Essa seria a função da antitoxina, né? Enfim.
Bom, esse daí seria um mecanismo de ação. Como... Bom, isso leva um tempo, né, até o paciente se recuperar, surgir, né, as proteínas, tal, né, e voltar ao normal. Isso dura em torno de semanas, né, ou 6 meses até, e sempre no estado hospitalizado. Bom, enfim, deixa eu ver o que eu iria falar mais a respeito. Bom, diagnóstico. O diagnóstico, ele primeiro convém perguntar ao paciente, né, o que o paciente tem se alimentado, né, até até surtirem esses efeitos, até tais sintomas serem apresentados. E também avaliar, né, toda a, a paralisia muscular, né, esses outros sintomas, né, que são apresentáveis. O diagnóstico normalmente é feito por um soro, o soro do sangue, e também exames de fezes. Acho que era isso, se eu não me... Enfim, também, bom, no caso da prevenção do botulismo, você pode... Seria, tipo, esses alimentos, o botulismo alimentar, né, no caso, seriam os alimentos que são... esses alimentos tem de ser de forma realizada de boas práticas de manipulação. Essas boas práticas, né, tem toda essa metodologia, né, que faz manipulação de alimentos corretos, principalmente desses produtos caseiros, né. Então, entre outros, tipo como a acidez, né, aplicar acidez, a fervura desses alimentos, pois a toxina, ela tem uma... Como é que é? Ela é... Esqueci. A toxina, ela não... Tipo assim, não... Ela se desmembra, né? Tipo, proteína a alta temperatura, né? Alta temperatura que quebra o seu efeito, enfim. Eu acho que era isso mais ou menos, mas enfim. Vou deixar mais ou menos por aqui mesmo no mecanismo de ação.